Olá, boa tarde. Você é transportador escolar? Então esse vídeo é para você. Aqui é o Andrigo, eu sou da Modo Certo e eu vim aqui falar com você sobre um dos problemas que ele vem de muito antes da pandemia. O preço do serviço do transporte escolar. Você sabe por que o preço do serviço é um problema nesse ramo hoje? Eu considero que esse seja um dos graves motivos da situação atual da maioria das empresas de transporte. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo. Eu vou te mostrar aqui por que os valores estão tão defasados. Eu também trabalho com transporte escolar. Na verdade, eu fui nascido e criado dentro de uma van escolar. A nossa empresa já tem 34 anos, né, e eu cresci fazendo isso. Eu vou te falar agora por que o preço é um problema. Após alguns estudos que nós fizemos e algumas pesquisas, nós identificamos no país um preço muito desatualizado em todo o país. Houve um tempo em que foi lucrativo em trabalhar com transporte escolar. Eu acho que não ao ponto das empresas, das pessoas enriquecerem, mas de se manter sustentável no mercado. Só que com o aumento dos custos, dos encargos, né, impostos, o preço do transporte não acompanhou isso tudo. E inclusive teve mais um fator que influenciou muito na defasagem do preço. Acontece que houve um aumento exponencial no número de empresas que entraram nesse ramo nos últimos anos. Ao passo que essas empresas entraram no mercado, foram formando os seus preços com base na concorrência, que já não estava lá essas coisas. E o que aconteceu foi que isso formou realmente um efeito bola de neve. Uma empresa foi entrando fazendo valor menor, a outra tomou aquela por base, fez um valor menor e o efeito bola de neve foi formado. As empresas acabaram defasando demais os valores do transporte escolar. O mercado em geral, né, ele tem se puxado para trás da questão do preço, mesmo para quem trabalha há vários anos. Para manter o equilíbrio com a concorrência, essas empresas não têm conseguido segurar os valores. E muitas vezes elas sabem que esse valor ele está defasado, as empresas sabem que esse valor a longo prazo não vai se manter, mas não tem outra situação, outra forma, outro recurso para buscar. Acabaram tendo que reajustar seus preços por causa da concorrência. Se nós levarmos em consideração o valor, o preço de alguns itens que a gente pode observar, a gente vai ver que o valor do transporte escolar ele ficou para trás um monte. Eu tenho por base disso, há anos atrás nós trabalhávamos nós comparávamos o nosso valor com algumas outros similares, algumas coisas similares relativas ao transporte, a passagem urbana e outros itens que eles são realmente incidentes nos custos do transporte, e o nosso valor ficou para trás. Os valores se reajustaram, acompanharam o movimento do mercado e a gente não conseguiu mais acompanhar justamente por causa da concorrência. Eu vou te mostrar agora então alguns dos valores e como eles eram, como eles estão hoje em comparação com o do transporte escolar. Se você olhar aqui nessa tabela, o salário mínimo a gente fez uma comparação aqui em 10 e 20 anos, tá? Que em 99 ele tinha um valor de R$ 136, olha só o valor que era o salário mínimo. Em 2009 ele passou a R$ 465, em 2019 ele chegou a R$ 998. Então em 10 anos ele teve um reajuste de 215%, em 20 anos 734%. E assim por diante. O índice GPM, que esse valor veio do site do Banco Central do Brasil, você pode ver que nos últimos 20 anos sofreu um reajuste de 477%. A mensalidade do transporte escolar, 246. Olha a tarifa do transporte público, a tarifa do transporte público ela tem praticamente os mesmos custos. O cálculo dela é baseado nos custos do transporte. Ela teve um reajuste de 320%.
O gás de cozinha, que ele não tem nada a ver com o transporte, mas a gente pegou como um comparativo 363%. E um carro popular, que isso incide também nos valores automotivos, né, da aquisição de veículos, 486%. Então olhem bem, pegando esses simples valores, esses simples itens aqui, a gente conseguiu ver que o valor da mensalidade do transporte escolar, ela ficou para trás muito em relação a todos os valores praticados no mercado hoje, né? Então, e cada região ele possui suas características próprias, específicas, o que torna o processo de se formar um preço, de se precificar o valor do transporte, quase que exclusivo para cada região, para cada caso. Mas eu posso te afirmar que a média geral do país chega a estar em torno de 40% abaixo de um nível que a gente possa considerar razoável o valor da mensalidade. Eu tenho um outro vídeo onde a gente ensina, a gente mostra como formar o preço, né? Como você pode montar o preço. Mas o interessante é que todos vejam o quanto que essa realidade é um problema hoje. Algo precisa ser feito, algo precisa mudar. E tá aí uma coisa que os empresários não podem esperar que o governo faça. Tem que partir de cada um. Né, enxergar esse problema e querer resolver. Tem muitas formas de se montar o preço para que ele fique dentro do mercado e para que o transportador não dependa de olhar o valor do seu concorrente ou do outro para saber montar o seu preço, né? Um deles, que é o que acontece hoje, infelizmente a gente sabe que não dá certo, é a pesquisa, enfim, montar o preço com base na concorrência. Isso você fica à mercê dos preços dos outros e não consegue adequar a sua realidade. E a outra é uma forma baseada nos seus custos, nas suas despesas, que é um cálculo bem interessante de se fazer. E usando com base as médias de valores dos custos nacionais, isso é uma média, né? Não é um valor certo, fixo para uma determinada região. Nós concluímos que a média de valor hoje no transporte escolar ela teria que ser no mínimo entre 210 e 250 reais. Lógico que cada região tem suas próprias especificidades. Esses valores eles foram feitos com base em uma média nacional de custos, né, despesas das empresas de transporte. Algumas empresas elas podem ter um funcionário, mais veículos, o que acaba gerando um custo maior, mas alguns outros custos são rateados entre os veículos e isso acaba nivelando os valores. Então, esse valor entre 210 e 250 reais, ele acaba se mantendo uma realidade da maioria das empresas. Se o seu valor está dentro disso ou se você supera esse valor, muito bem, você pode até rever ele, mas se ele está muito abaixo, eu sugiro que você reveja. Pode ser que os seus custos realmente sejam menores, mas também pode ser que você esteja perdendo dinheiro, e não é esse o objetivo. Eu acredito que se a maioria das empresas de transporte não tivessem os seus preços tão defasados, né, ou soubessem quanto vale o serviço, quanto custa o serviço que ela presta, muitas empresas não estariam passando por sérias dificuldades. Gostou do vídeo? Olha, se quiser esclarecer alguma dúvida, compartilhar alguma informação ou pedir até algum assunto que a gente comente aqui, eu peço que se inscreva no nosso canal, dê um like aí nesse vídeo e siga nossas páginas. Nós temos as páginas no Facebook, Instagram, a gente vai sempre soltando material lá para o transportador escolar. Um abraço, até o próximo vídeo.